Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guilherme Favaron. Hoje temos um tema instigante que está transformando o mundo do streaming e de música, a inteligência artificial. E para falar sobre como o Spotify está liderando essa mudança, temos aqui o especialista em tecnologia musical, Adam. Seja bem-vindo, Adam. Olá, Giga. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir como a IA está modificando o cenário da música, especialmente através de plataformas como o Spotify. Vamos começar falando sobre o papel da IA na música. O artigo menciona que o Spotify vê a música gerada por IA como uma continuação da evolução das ferramentas musicais. Você poderia explicar melhor essa visão? Claro. A ideia por trás dessa visão é que a evolução tecnológica sempre contribuiu para a democratização da música. Desde o tempo de Bach, que precisava de uma orquestra inteira, até os sintetizadores e estações digitais atuais, cada avanço tornou a criação musical mais acessível. O Spotify está vendo a IA como mais uma dessas ferramentas, capaz de ampliar ainda mais as possibilidades criativas, enquanto mantém um compromisso com os direitos autorais e a remuneração justa dos criadores. Interessante. E como a IA está sendo usada especificamente no sistema de recomendação do Spotify? Ótima pergunta, Giga. Tradicionalmente, o Spotify usava modelos de Deep Learning para entender e prever as preferências musicais dos usuários. No entanto, eles estão agora adotando o que chamam de recomendações generativas. Essa abordagem utiliza modelos de linguagem grandes, os LLMs, para interpretar o comportamento do usuário como uma linguagem. Isso lhes permite fazer previsões mais sofisticadas, considerando o contexto e as nuances temporais. Isso soa como um salto significativo na personalização. Quais são os benefícios disso para o usuário final? Com certeza é um grande avanço. Para os usuários, isso significa que as recomendações podem ser mais relevantes e contextuais. Por exemplo, o que você ouve em uma manhã de segunda-feira pode diferir do que prefere em uma noite de sábado, e o sistema pode aprender a fazer essas distinções. Isso promete um nível maior de personalização, tornando a experiência mais pessoal e satisfatória. Falando em personalização, o DJ com IA do Spotify é mencionado no artigo como um caso de sucesso. Como isso funciona em termos de inovação e experiência do usuário? O DJ com IA é um exemplo de como a tecnologia pode criar novas formas de interação musical. Inicialmente, era uma função simples que gerava playlists automáticas. Mas com a incorporação dos LLMs, ele agora conta histórias contextuais sobre músicas e artistas, enriquecendo a experiência do usuário. A ideia é conseguir que a tecnologia não só recomende músicas, mas envolva o usuário em uma narrativa musical. Parece fascinante. E o que dizer da próxima etapa para esse recurso, que é mencionada como interação bidirecional? Esse é um dos aspectos mais empolgantes. Imagine poder dialogar com o sistema, fornecendo feedback direto sobre as recomendações. Passamos de um cenário onde o algoritmo é soberano para uma parceria entre usuário e tecnologia. Isso torna a experiência mais interativa e permite que o sistema se afine ainda mais às preferências pessoais. Mudando de foco um pouco, o Spotify optou por integrar música, podcasts e audiobooks em um único aplicativo. Quais são os benefícios e desafios dessa abordagem multiplataforma? A integração em um único app traz muitos benefícios. Do ponto de vista do usuário, cria uma experiência mais coesa, onde tudo pode ser acessado sem sair do mesmo ambiente. Isso também simplifica o design de interação e ajuda a reduzir custos de aquisição de usuários, já que não precisam alternar entre aplicativos diferentes. No entanto, o desafio está em conseguir que o software se adapte automaticamente ao tipo de conteúdo, fornecendo ao usuário a experiência mais adequada para cada formato. Isso nos leva ao tema da descoberta de conteúdo, especialmente para formatos longos como podcasts. Como o Spotify está enfrentando esse desafio? É um grande desafio. O Spotify está investindo nos chamados feeds de primeiro plano. Eles se assemelham a feeds das redes sociais, mas com uma lógica diferente. A meta não é manter o usuário rolando indefinidamente. Em vez disso, eles querem que o usuário passe rapidamente pelo feed, salvando conteúdo relevante para consumo posterior. Assim, em vez de tempo de permanência, o foco está na descoberta e curadoria de uma biblioteca pessoal rica e interessante. Isso realmente parece uma abordagem centrada no usuário.
E para finalizarmos, quais tendências você vê emergindo no futuro do streaming, especialmente com a interação entre IA e experiência humana? Eu vejo algumas tendências principais. Primeiramente, a personalização será muito mais aprimorada, não apenas considerando preferências musicais, mas contexto e sazonalidade. Em segundo lugar, teremos mais interação natural, com usuários dialogando com o sistema para moldar suas experiências. O equilíbrio entre automação e controle também será crucial, com a tecnologia fornecendo conveniência, mas não eliminando a escolha pessoal. Finalmente, a integração contínua de novos formatos em um aplicativo único promete experiências cada vez mais fluidas. Adam, obrigada por compartilhar sua visão e insights sobre o futuro do streaming. Tenho certeza de que esse episódio trouxe muitas reflexões interessantes para nossos ouvintes. Até a próxima! Foi um prazer, Giga. Obrigado pelo convite e pela conversa. Até mais. Obrigada a todos os ouvintes por estarem conosco no podcast do Guilherme Favaron. Nos vemos no próximo episódio.